A aldeia de Vila de Melles repousava à margem de uma floresta espessa, com árvores tão antigas quanto os segredos que guardavam. Do alto das montanhas que a circundavam, o céu permanecia perpetuamente encoberto, como se uma manta cinzenta se estendesse, impedindo que a luz do dia realmente tocasse o solo. A neblina, densa e pegajosa, serpenteava entre as ruas de pedras irregulares, engolindo sons e silêncios, tornando cada passo um sussurro e cada respiração um eco distante. Os habitantes, poucos e reservados, cultivavam o hábito de se recolher muito antes do pôr do sol. Portas trancadas, cortinas grossas, luzes tênues. Era como se a própria noite não fosse apenas ausência de luz, mas presença de algo mais, uma sombra que habitava as frestas, os olhares, as histórias não contadas. Para Carla e sua mãe, Mariana, aquele era um último refúgio, uma esperança tênue nascida do desespero de que talvez o ar puro das montanhas e a distância da cidade grande pudessem aliviar a doença misteriosa que consumia Mariana. Na cidade, os médicos haviam esgotado todas as respostas. Mariana estava pálida, magra, carregando um cansaço que parecia mais velho do que ela. Não sabemos o que é, mas algo está errado, diziam os especialistas, e essa frase os acompanhou como um presságio até a porta da casa de Vila de Melles. A moradia era uma construção antiga, de madeira escura, com o cheiro de décadas de umidade impregnado nas paredes. As janelas, sujas e embaçadas, deixavam entrar apenas faixas filtradas de luz mortiça. O chão gemia sob cada passo, e o vento, incessante, encontrava caminho por todas as rachaduras, assobiando os segredos esquecidos nos cantos. Carla sentia-se sufocada pelo ar pesado e pelo silêncio, um silêncio espesso, que parecia se estender além das paredes, envolvendo toda a vila em uma aura de expectativa tensa. Nos primeiros dias, Carla tentou se distrair. Organizou caixas, limpou poeira, procurou livros entre os móveis velhos. Mariana permanecia em silêncio, mergulhada em pensamentos e dores que não partilhava. Carla notou, porém, que algo não estava certo. Havia uma inquietação no ar, como se todos na vila compartilhassem um segredo pesado demais para ser dito em voz alta. Quando saía para buscar mantimentos, era recebida por olhares furtivos, sorrisos apressados e uma pressa urgente de acabar qualquer conversa. Os aldeões evitavam contato visual, baixavam as cabeças e murmuravam entre si, especialmente quando a lua cheia se aproximava no calendário. Carla passou a ouvir sussurros enquanto caminhava pelas ruas cobertas de névoa. A lua cheia está chegando. É hora de se trancar. As palavras se repetiam, acompanhadas de olhares de advertência. Ela sentiu o desconforto crescer, como se a vila inteira pulsasse em compasso com algo invisível, aguardando um evento sombrio. Os dias arrastavam-se lentos e as noites pareciam intermináveis, cada vez mais densas à medida que a lua cheia se aproximava. Em uma tarde de céu pesado, Carla decidiu sair de casa, movida por uma inquietação que não sabia explicar. Caminhou sem rumo, guiada pelo instinto de buscar respostas para o medo que sentia. Foi então que avistou o velho Joaquim, um homem de idade indefinida, sempre visto à margem da floresta, morando sozinho em uma cabana isolada. A vila evitava falar dele. Alguns diziam que era louco, outros que sabia mais do que deveria. Carla, curiosa, aproximou-se. Sentado em sua cadeira, Joaquim olhava fixamente para a linha das árvores, como se pudesse ver além do que era permitido aos olhos comuns. Sua pele era marcada pelo tempo, e seus olhos, de um cinza opaco, pareciam carregar o peso de muitas luas cheias. "Você precisa entender, garota", murmurou, sem desviar o olhar. Sua voz era rouca, cansada, como o vento que nunca cessava ali. A lua cheia não traz apenas monstros, ela traz a verdade, e a verdade é algo que muitos não conseguem encarar. Carla tentou sorrir, achando que se tratava de mais uma superstição, mas o olhar de Joaquim era firme e profundo, como se visse através dela. "Eles têm medo", continuou ele agora quase sussurrando. "Sempre tiveram, mas a lua chama e quem responde não volta o mesmo." Ao retornar para casa, a sensação de estar sendo observada não a abandonou. O silêncio parecia mais denso e o vento trazia consigo lamentos distantes. Cada sombra na trilha parecia se mover, cada ruído era amplificado. Carla dormiu mal naquela noite, sonhando com olhos vermelhos que a observavam das trevas,
e acordou com o coração disparado, como se tivesse corrido por toda a floresta. Os dias seguintes foram tomados por uma tensão crescente. A vila mergulhou em preparativos silenciosos. Portas reforçadas, janelas vedadas, velas acesas em cada canto das casas. Ninguém saía ao anoitecer. Carla observava tudo de sua janela, sentindo o medo coletivo se infiltrar em seu próprio espírito. A lua cheia surgiu no céu, enorme e avermelhada, como uma ferida aberta no véu de nuvens. O ar estava pesado e até mesmo os animais pareciam ausentes. Determinado a entender o que se passava, Carla decidiu sair naquela noite. Não acreditava em lobisomens ou fantasmas, mas sentia que precisava ver com seus próprios olhos o que a vila tanto temia. Caminhou em direção à floresta, guiada pela luz pálida da lua, que transformava as árvores em silhuetas retorcidas. Cada passo era acompanhado pelo ranger das folhas secas e o frio parecia morder sua pele. No interior da mata, a escuridão era quase total, interrompida apenas pela claridade avermelhada da lua que filtrava-se entre os galhos. O silêncio era absoluto, mas ao mesmo tempo carregado de expectativa. Carla sentiu a floresta se fechar ao seu redor, como se respirasse em uníssono com ela. Começou a ouvir ruídos, galhos se partindo, folhas sendo arrastadas, um uivo distante que gelou seu sangue. Parou, tentando identificar de onde vinha o som, mas tudo parecia se mover, tudo parecia vivo. Tentou voltar, mas o caminho parecia diferente, como se as árvores tivessem mudado de lugar. Sentiu o pânico crescer, a respiração acelerando, o coração batendo forte, o uivo repetiu-se, mais próximo, mais profundo. Carla sentiu-se presa, incapaz de se mover, como se raízes invisíveis segurassem seus pés. Foi então que viu a criatura, uma figura encapuzada, pairando alguns centímetros acima do solo, envolta por uma sombra quase líquida. Os olhos brilhavam em vermelho intenso, refletindo a luz da lua. Carla tentou gritar, mas sua voz morreu em sua garganta. A figura aproximou-se e a temperatura ao redor caiu bruscamente. "Você não deveria ter vindo aqui", sussurrou a criatura, em um tom sibilante que parecia vir de todos os lados. "Mas agora que está aqui, não pode mais sair." A dor explodiu em sua cabeça, como se mãos invisíveis apertassem seu crânio. Sua visão se embaralhou e ela sentiu as pernas fraquejarem. A figura encapuzada se dissolveu, dando lugar a algo monstruoso. Um lobisomem de pelos negros e olhos escarlates emergiu das sombras. Suas garras eram afiadas, os dentes brilhavam sob a luz da lua. Aproximou-se de Carla, cheirando o ar, mas não a atacou de imediato. O medo era paralisante, mas de algum modo, Carla sentiu que não estava sozinha. A floresta inteira parecia observá-la, as árvores retorcendo-se, os ventos sussurrando palavras que ela não compreendia. O lobisomem uivou um som tão profundo e aterrador que fez a terra tremer. O uivo ecoou, misturando-se a outros, vindos de lugares invisíveis, como se toda a floresta estivesse tomada por criaturas semelhantes. Carla correu, impulsionada por um instinto primitivo de sobrevivência. Mas a floresta parecia se transformar em um labirinto. Cada passo a levava mais fundo, cada árvore era uma barreira. O pânico tomou conta, a respiração dificultava e os galhos a arranhavam enquanto passava. Após o que pareceu uma eternidade de fuga cega, Carla emergiu da floresta, ofegante, de volta à vila. O que encontrou foi ainda mais aterrador que a floresta. As ruas estavam desertas, mas marcadas por rastros de sangue. O silêncio era quebrado apenas por gemidos distantes, portas escancaradas, casas vazias, um cheiro pungente de morte pairando no ar. No centro da praça, sob a luz cruel da lua de sangue, estava velho Joaquim. Seus olhos, agora completamente negros, brilhavam com uma intensidade sobrenatural. Um sorriso torto dançava em seus lábios e ele avançou lentamente em direção a Carla. "Agora você entende?", murmurou, sua voz mais grave e mais profunda. "Você nunca escapou, Carla. Você é uma das nossas agora." A dor que sentira na floresta voltou com força total. Era como se algo dentro dela estivesse sendo rearranjado, como se seus ossos e músculos estivessem se moldando a uma nova forma. Sentiu-se febril, sua pele ardendo, os sentidos aguçados. Um desejo estranho, selvagem de correr, caçar, dominar, preenchia sua mente. Joaquim afastou-se, rindo, enquanto a lua tornava-se ainda mais vermelha, pulsando no céu como o coração da noite.
A lua cheia nunca é o fim, querida, disse ele, a voz ecoando de todos os cantos. É apenas o começo. O mundo rodopiou ao redor de Carla. Ela sentiu cada célula de seu corpo vibrar em sintonia com a floresta e com a lua. As lembranças de sua antiga vida, os dias na cidade, os risos, os medos comuns, pareciam distantes e reais. O presente era feito de instinto, de fome, de uma conexão profunda com a terra e a noite. Olhou ao redor e viu outros olhos brilhando no escuro, outros corpos se contorcendo, transformando-se e respondendo ao chamado ancestral da lua de sangue. A aldeia de Vila de Melles, outrora silenciosa e temerosa, agora era palco de uma metamorfose coletiva. As sombras dançavam entre as casas, os uivos cruzavam o ar e a lua testemunhava, implacável, o nascimento de uma nova linhagem. Carla percebeu, com uma clareza repentina e quase dolorosa, que não existia cura para o que a mãe dela sentia. A doença era apenas o primeiro sussurro, um convite sutil da noite, preparando o corpo e a alma para a transformação. Mariana, em algum lugar da casa, também sentia a mudança. O medo, a dor, a febre, tudo fazia parte de um processo inevitável. Uma linhagem adormecida há séculos, desperta pelo sangue, pela lua, pelo chamado das sombras. Naquela noite, sob o olhar atento da lua de sangue, Carla se entregou ao desconhecido. Não havia mais volta. O passado ficara para trás, e o futuro era uma estrada de névoa e segredos, trilhada por aqueles que, como ela, haviam respondido ao chamado. Enquanto a lua descia lentamente no horizonte, a aldeia de Vila de Melles permanecia envolta em silêncio, mas um silêncio diferente daquele dos dias anteriores. Era um silêncio cheio, povoado de presenças invisíveis, de pactos antigos, de promessas sussurradas entre as árvores e os ventos. E no coração da floresta, sob as últimas luzes da lua, Carla corria, não mais como uma forasteira assustada, mas como parte daquilo que sempre habitou nas sombras de Vila de Melles, um segredo tão antigo quanto o próprio tempo, renovado a cada ciclo da lua de sangue.